Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Que Deus continue abençoando e dirigindo pelo Espírito Santo. A ressurreição é uma marca maior dentro da expressão da fé do cristianismo. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Então, não serviria de nada a nossa expressão de fé, a nossa crença, se não houvesse de fato a ressurreição. Mas o que nos garante a ressurreição? Porque quando nós falamos a respeito de ressurreição, nós temos a dificuldade de ser um evento, algo que nós não temos em nossos dias. Nós não temos como comprovar a ressurreição. Nós não temos como comprovar este aspecto espiritual. Na verdade, todas as expressões de fé não podem ser comprovadas empiricamente pela experiência física. Afinal de contas, são atributos de fé, são experiências de fé. E a nossa relação de fé é uma relação acerca daquilo que nós esperamos e que nós não vemos, como diz a palavra de Deus, que a fé é o firme fundamento da certeza de tudo o que nós cremos, mas não vemos. Então, nós temos que ter na nossa mente o conceito de fé para os nossos dias. Nós não vemos mais a expressão de milagres físicos, nós não vemos mais a expressão de relatos bíblicos que nos apresentam a ação de Deus diretamente, como a abertura do mar, como, por exemplo, as pragas que foram enviadas ali no Egito para a libertação dos escravos, como a cura de um leproso, como a cura de um cego, de um surdo. Nós não temos visto estas experiências, nós não temos esta experiência em nossos dias. Não quer dizer que Deus não seja capaz de fazer e nem tenha poder para isso. Pelo contrário, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A questão é que o nosso desenvolvimento da fé hoje exige outra postura com relação à experiência cristã, experiência espiritual. Jesus mesmo nos diz que são bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. E quando ele faz a sua oração em João 17 ao nosso respeito, ele ora por nós que não vimos nenhum dos seus milagres, não participamos pessoalmente da vida de Jesus, não caminhamos fisicamente com Jesus. Então, tudo que nós vivemos hoje é pela fé daquilo que nós cremos, daquilo que nós aplicamos em nossa vida, e é claro que nós consideramos muitas situações em que a intervenção divina é um fato, uma realidade na nossa experiência de vida cristã. Mas a expressão da fé é impossível provar de maneira física, porque este não é mais o propósito de Deus em nossos dias. Nós temos, então, ao falarmos de ressurreição, uma dificuldade em que nós não temos no nosso tempo, nós não conhecemos ninguém que tenha ressuscitado. Você conhece alguém que já passou pela morte e ressuscitou? Você conhece alguém que ficou 3 dias morto como Lázaro e somente no quarto dia foi ressuscitado e foi tirado da sua sepultura? É claro que você não conhece ninguém desta maneira. Você não conhece ninguém como a filha de Jairo, que teve a sua morte, e Jairo foi procurar Jesus. Jesus foi até a casa de Jairo, ressuscitou a sua filha. Nós não temos a experiência da ressurreição física em nossos dias, mas nós cremos na ressurreição pela fé. Nós cremos que Cristo ressuscitou e esta é a base maior da nossa fé. Até porque a ressurreição de Cristo envolve a ausência de pecado e o seu sacrifício perfeito, porque
Se Jesus tivesse pecado, ele não teria ressuscitado e o seu sacrifício não seria perfeito e nós não teríamos a ressurreição e a salvação para a vida eterna. Estaríamos ainda condenados pela lei, pelo pecado, não teríamos a oportunidade da remissão dos nossos pecados para a ressurreição e vida eterna em Cristo Jesus. Mas Jesus se entregou por nós, viveu 33 anos sem pecado, se entregou como sacrifício único e perfeito, ressuscitou ao terceiro dia e nele nós temos a garantia de salvação, de ressurreição para a vida eterna, para todos aqueles que o reconhecerem como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Um texto que fala muito bem claro a respeito disso e fala também desta questão da ressurreição de Jesus e aqueles que viram essa ressurreição, está registrado na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta à igreja de Corinto, então, primeira a Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3, ele fala primeiro a questão de que Cristo cumpriu todas as profecias ao seu respeito. É por isso que na cruz ele declara está consumado, porque ele cumpriu tudo o que foi profetizado a respeito dele. Então ele consumou todas as coisas. Jesus fez a parte dele, mas não para que nós não precisássemos fazer. Ele fez como exemplo para que nós também mantenhamos a nossa integridade e fidelidade, para que nós mantenhamos a nossa integridade de fé no relacionamento com Deus, para que em Cristo Jesus sejamos salvos para a vida eterna. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, o texto diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras quer dizer o quê? Que Cristo morreu segundo as profecias, segundo o que está escrito no testamento da promessa, no que é chamado de Antigo Testamento, o testamento da promessa do Messias, que o Messias é Jesus Cristo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e foi visto por mais de 500 irmãos e irmãs de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele se achava indigno de ser chamado de apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas isso significa o quê? Que mesmo aqueles que perseguiram a igreja de Deus, eles têm o perdão dos seus pecados pela graça, pela misericórdia, pela ação divina em Cristo Jesus. Então, mesmo o apóstolo Paulo, consentindo na morte de Estevão, perseguindo a igreja de Cristo, Jesus se apresenta a ele e pergunta: Paulo, por que me persegues? Jesus não pergunta a Paulo o porquê que ele persegue a igreja ou porquê que ele persegue os cristãos. Porque ao perseguir a igreja de Cristo e ao perseguir os cristãos, estão perseguindo ao próprio Jesus. Então, Jesus se apresenta ao apóstolo Paulo e fala: Paulo, por que me persegues? A questão é que Paulo escreve aqui, ele registra que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas ele foi visto. Ele foi visto, como diz aqui o versículo 5, ele apareceu a Cefas, que é Pedro, né? Cefas, o nome grego aí, mas é Pedro.
e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 de uma só vez. Ou seja, a aparição de Jesus, a ressurreição de Jesus, não foi algo simplesmente particular, que apareceu às mulheres ali no túmulo, depois apareceu aos discípulos. Não, ele apareceu individualmente para alguns, caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, ali, que o reconheceram pelo partir do pão, mas também apareceu a multidões, como fala aqui, que apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E no tempo do apóstolo Paulo, ele ainda escreve, cuja maioria ainda sobrevive até agora. Né? Muitos já morreram, mas a maioria sobrevivem até hoje. Ou seja, quando Paulo escreve essa carta, escreve este relato, ainda haviam testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. O versículo 7 fala que depois foi visto por Tiago, né, que também é apóstolo de Jesus, né, e mais tarde por todos os apóstolos, e no final de todos, pelo próprio apóstolo Paulo, como um nascido fora do tempo. A palavra apóstolo é uma palavra grega que quer dizer enviado. E os discípulos de Jesus se tornaram apóstolos porque foram enviados para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo se tornou apóstolo porque foi enviado por Jesus para pregar o evangelho. Nesse sentido, todo cristão em nossos dias também é apóstolo, porque todos nós somos chamados e enviados a pregar o evangelho eterno de Jesus Cristo. Então, também estamos incluídos nessa questão apostólica no sentido de ser enviado para pregar o evangelho de Jesus. Mas a sequência, no versículo 10 em diante, olha o que o texto nos diz. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele se juntou aos apóstolos e ele buscou trabalhar até mais do que os outros, se dedicar mais do que os outros. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, o que prega para fora de Jerusalém, para fora dos judeus, o que alcança com a mensagem de Jesus Cristo para além dos muros de Jerusalém. O versículo 12, ele continua falando aqui, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que Cristo não ressuscitou e que não há ressurreição dos mortos? Olha a pergunta do apóstolo Paulo. Como alguém pode dizer que não há ressurreição dos mortos se vocês viram Jesus ressuscitado? Como que isso pode ser? Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Observe o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele está afirmando que Cristo ressuscitou. E ele está falando, tem pessoas que falam que Jesus não ressuscitou. Mas se Jesus não ressuscitou, como que nós o vimos? Como que mais de 500 pessoas de uma só vez viu Jesus ressuscitado? Como que ele apareceu aos seus discípulos, que se tornaram apóstolos? E o apóstolo Paulo fala, como que ele apareceu para mim? Eu vi, eu não estou falando simplesmente do que eu ouvi falar. Eu vi Jesus ressuscitado. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Por quê? Não valeria para nada,
porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos ressurreição e não teríamos a vida eterna. Então, o que adiantaria viver segundo a prescrição de Deus, se não tivéssemos a perspectiva da ressurreição e da vida eterna? Nós não teríamos finalidade para as orientações bíblicas, para as orientações divinas. O versículo 15 fala: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado de Deus que Deus ressuscitou a Cristo, o qual não ressuscitou. Se eles estavam falando que Deus ressuscitou a Jesus e estavam falando em nome de Deus isso, o apóstolo Paulo fala: se nós tivéssemos mentido, estamos mentindo contra Deus, porque foi o próprio Deus que ressuscitou a Cristo. E ele ainda fala no versículo 15: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a esperança que nós temos na ressurreição em Cristo Jesus for falsa, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, porque nós restringimos muitos dos nossos desejos carnais, das nossas vontades humanas, nós nos restringimos porque cremos que Jesus se entregou pelos nossos pecados, perdoou os nossos pecados, ressuscitou, e nós, evitando cometer as obras da carne e os pecados que ofendem a Deus, teremos a ressurreição e vida eterna em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição. Mas se isso não for verdade, nós somos os mais infelizes, como diz o apóstolo Paulo aqui, porque nem vivemos a experiência dos desejos da carne e nem teríamos ressurreição para a vida eterna. Então, o que adiantaria a nossa vida? Nós nem desfrutaríamos das obras da carne que nos trazem prazer neste mundo e, além disso, não teríamos vida eterna porque não haveria ressurreição. Então, isso não tem cabimento, diz o apóstolo Paulo. Ele está afirmando aqui: se Jesus não tivesse ressuscitado, seria totalmente em vão a nossa fé e a nossa pregação. Não valeria para nada. Mas temos a certeza, pela fé, que Cristo ressuscitou e na sua ressurreição ele deu a garantia do perdão dos nossos pecados, da nossa ressurreição, da reconciliação com Deus o Pai, da vitória sobre a morte para a vida eterna. Então, para todos os que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tem a garantia de, ao aplicar a vida de Jesus em sua própria vida, a garantia de ressurreição para a vida eterna. Então, vale a pena pensar nisso. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, pense nisso. Busque a orientação espiritual, busque a palavra de Deus, busque a igreja de Jesus Cristo, para que você seja batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desta maneira viva em novidade de vida para a ressurreição e para a vida eterna. Jesus certamente está esperando a sua decisão para que você seja batizado e para que você nasça de novo pela água e pelo Espírito de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conceda da tua paz, da tua direção. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando e ouvindo essa mensagem. Que o Senhor dispense da sua graça e misericórdia, que o teu poder esteja sobre eles,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.